Olá, meu nome é Luciana e hoje vamos falar um pouco da rua como lugar de linguagem e do teatro do oprimido. Vocês sabiam que esse modo de fazer teatro é uma invenção brasileira e que foi difundida no mundo inteiro? Aí a ideia surgiu nos anos 70 com Augusto Boal. Falaremos também da intervenção como criação, da improvisação como criação e da língua do corpo. Eu sou professora de artes da Rede Estadual de Ensino e daremos início à nossa conversa. E espero que gostem. Hoje nós vamos ver a rua como um espaço público que abriga diversos movimentos artísticos como o grafismo, o teatro de rua, as performances, as intervenções urbanas, as instalações, as pinturas em fachadas, e o audiovisual, como as projeções artísticas. Enfim, uma arte para ser vista por todos. Nossa finalidade é levar vocês a perceberem a presença da arte no nosso dia a dia. Compreender não só a função decorativa ou algo que agrade uma pessoa, mas como um processo criativo, entendem? A exemplo disso, veremos a imagem registrada do Grupo EBA, de Caxias do Sul, no espetáculo de rua As Aventuras do Fusca à Vela, e isso foi em 2016, no Festival Internacional de Teatro de Rua, em Porto Alegre. Vejam vocês, a dinâmica da cena, em que o cotidiano das pessoas acontece de forma natural e que a plateia, de forma espontânea, muitas vezes, interferem nos diálogos dos atores. Bom, misturando teatro, dança, música, circo, em uma combinação de várias linguagens artísticas. O teatro popular de rua é uma arte híbrida, misturada, sabe? Assim, o grupo performático francês Le Soufflé, que quer dizer os sopradores, por meio de sua arte, oferece oportunidades para que as pessoas tenham acesso ao discurso poético e possam desacelerar o ritmo do dia a dia. A imagem que veremos a seguir é de uma apresentação no México, em que o ator sussurra um poema no ouvido das pessoas. A companhia de teatro teve uma ideia inovadora, criativa, de oferecer à plateia alguns minutos de desligamento. O objetivo do grupo é realizar uma performance para desacelerar o mundo, oferecer uma espécie de pausa. Eles utilizam de canos de fibra de vidro, carbono ou papelão de aproximadamente 1,80 m para soprar as poesias, no ouvido das pessoas que passam, uma maneira de experimentar novas maneiras de apreciar a arte das palavras. E essa prática nasceu o grupo Os Sopradores, que vem desenvolvendo esse tipo de linguagem desde 2001. Já a última imagem é de uma apresentação em Curitiba, em que a atriz assopra poesia. Bom, eu espero que eu tenha sido claro e penso que somos todos capazes, somos todos criativos, não é mesmo? Agora vamos falar do teatro do oprimido. Vocês sabiam que esse modo de fazer teatro é uma invenção brasileira? E que foi difundida no mundo inteiro. A ideia surgiu em 1970 com Augusto Boal. Augusto Boal nasceu em 1931 e morreu em 2009. Foi um dos dramaturgos que mais contribuiu para a criação de um teatro genuinamente brasileiro, latino-americano. Desde os primórdios de sua carreira no teatro de arena até o teatro do oprimido, sua técnica se tornou mundialmente conhecida. Sua preocupação foi a de criar uma linguagem que pudesse traduzir a realidade de seu país. Uma maneira brasileira de falar, sentir e pensar. Boal nasceu no Rio de Janeiro, mas foi em São Paulo que dirigiu a Companhia de Teatro de Arena e criou seu método que será sempre referência na dramaturgia brasileira. A concepção teatral para ele parte de um método de concepção e encenação teatral que reúne desde exercícios a jogos, em que se utiliza de diversas técnicas, ao qual ele chamou de teatro do oprimido.
Essa companhia que agora vamos ver é a tribo de atores Ó Nós Aqui Travês. É um grupo de teatro surgido em Porto Alegre, fundado por Júlio Zanota e Paulo Flores, em 31 de março de 1978, que prioriza a pesquisa teatral. O grupo foi criado com o intuito de subverter a estrutura das salas de espetáculo e com o ímpeto de levar o teatro para a rua. E esse espetáculo, Caliban, A Tempestade de Augusto Boal, abriu o 5º Festival Brasileiro de Teatro Tony Cunha em Itajaí, Santa Catarina. O método de Boal foi pensado para fazer um teatro de atores e também de não atores, tendo como principais objetivos, vamos lá, democratizar os meios de produção teatral, dar acesso ao universo teatral às camadas sociais menos favorecidas e transformar a realidade por meio do diálogo, da representação teatral. E assim conhecemos um pouco desse universo tão grandioso que é a arte da dramaturgia. Vocês já repararam que os seres humanos se destacam por seu poder de criação? Essa é uma habilidade desenvolvida há muito tempo. E isso faz toda a diferença, né, gente? Entre nós e as outras espécies do planeta. E como se dá a criação na arte? Será que se dá através da inspiração? Será que se dá da genialidade ou da vontade incontrolável de dizer algo utilizando uma linguagem? Vamos lá descobrir, né, gente? Lembrando que a linguagem do nosso estudo é artística e a criação nasce do nosso desejo. Por exemplo, compor uma música como o cantor Gabriel Pensador. Na música Se Liga Aí, ele fez em 2001. Gabriel nos conta que o pensamento tem poder, mas é preciso encontrar um modo de dizer o que esse pensamento expressa. É uma forma de fazer e de se tornar realidade. Você já parou para pensar quando que um artista cria algo? De onde surgem as ideias? De onde? Por exemplo, o artista grafiteiro paulista Alexandre Orion. Ele desejou dizer algo às pessoas de uma das cidades mais populosas do Brasil, São Paulo. Pensou, pesquisou, escolheu um lugar, os materiais e se pôs a criar, em plena metrópole. O artista começou a pôr em prática a sua ideia e a executar sua obra. Alexandre Orion é um artista visual, muralista e fotógrafo brasileiro. Autor de diversos projetos como o Ossário. Ele nasceu em São Paulo no dia 9 de agosto de 1978. Desde pequeno já desenhava e pintava. Segundo ele, sob a influência da cultura do skate, do hip hop, fez seus primeiros trabalhos nas paredes. Em seguida passou a fazer grafites nas ruas e depois ele partiu para fazer tatuagens exclusivas, o que serviu de ponte para a ilustração. Esse trabalho, Ossário, foi idealizado bem assim. As pessoas que passavam pelo túnel no momento da criação, lá estava o artista, Orion, grafitando, deixando seu recado, que talvez alguns tenham ficado curiosos, incomodados ou indiferentes. Vocês já se imaginaram fazendo parte de grupos de artistas, desenhando para uma grande revista? Ou, sei lá, grafitando nos muros, fachadas de sua cidade? Ou, quem sabe, até mesmo no exterior? Não? Pois tenho certeza que aí dentro de vocês pode ter um grande potencial de um artista. Basta acreditar, gente. Basta praticar. Aqui fica meu desafio de hoje. Já a improvisação como criação no teatro, imaginem vocês uma cena. O amanhecer. O teatro lotado, um ator no palco dormindo em sua cama e os outros lá na coxia, esperando sua vez de entrar em cena. Todos ainda no escuro, no início do espetáculo. Ouve-se o primeiro e o segundo e o terceiro sinal. A peça vai começar. Surge um som de galo. Cantando, sugerindo o anunciar do amanhecer. A ideia inicial era o amanhecer na fazenda. Entretanto,
A luz, que representa o amanhecer, simplesmente não acendeu. O que fazer? A fala do texto é: "Ah, que lindo amanhecer! O dia será ensolarado." Contudo, a luz e o dia não clareou. O espetáculo não pode parar. Para o espetáculo teatral continuar, o grupo deve improvisar uma saída para o problema. O que o ator vai fazer? Improvisar? E o técnico de iluminação? Como resolverá o problema? Afinal, o espetáculo não pode parar. E os atores, o que farão? O teatro, como uma arte do aqui e agora, ocorre em vários momentos. A improvisação como saída para resolver um problema que surge inesperadamente. O grupo, ao se propor encenar na rua, está sujeito a várias interlocuções e interferências, né, gente? Da própria rua e da própria plateia. Além dessas possibilidades, a improvisação em cena é a tentativa de uma solução para resolver o problema, atingindo criatividade e agilidade. Há outra forma de improvisar. Trata-se da improvisação enquanto técnica ou recurso, da qual o grupo de atores se apropria como proposta de criação para um determinado espetáculo. Existem companhias de teatro que criam jogos teatrais em que a improvisação faz parte da técnica e da concepção cênica adotada na criação da peça. Um jogo teatral como improvisação pode acontecer em vários locais. Para que aconteça, precisamos que as pessoas que jogam estejam predispostas a brincar, a jogar, a enfrentar os desafios, como acontecem nos festivais de improvisação teatral. A exemplo disso, tem uma imagem da terceira mostra de festival Improvisorama, que acontece em São Paulo. Esse festival, além de oferecer vasta programação artística, também contempla o público com diversas oficinas de improvisação teatral e são gratuitas ao público. Agora, é preciso fazer algumas combinações. Antes de improvisar, é claro. Quem são os jogadores? Quais serão as regras do jogo? E qual será a duração do jogo? Mas tem mais uma, a mais importante. Qual será o problema que vai gerar a improvisação? E qual a sua ideia a partir dessa aula? Bora fazer teatro com a família, gente, aproveitando que estão todos reunidos em suas casas. Bom, meus alunos, entendemos que a dança e o teatro são linguagens cênicas, assim como as palavras são os vocábulos da língua que falamos e escrevemos. Podemos dizer que os movimentos são os vocábulos cênicos da dança e do teatro e de suas versões filmadas. Podemos ler essas linguagens pelo ator através da expressão fisionômica, ao receber o esforço dos músculos nos nervos do corpo de um ator ou bailarino. Enfim, o nosso corpo, ele fala. E o que ele diz? Em nossos gestos falamos por linguagens não verbal. A comunicação não se dá apenas por palavras, mas também por gestos. Gestos expressivos que mostram se estamos felizes, tristes, furiosos ou em estado de euforia. Existe uma arte cênica que não utiliza palavras. O foco é o gesto, o movimento. O mímico. O mímico é um artista dos gestos, que conta sua história por meio da pantomima, ou seja, através da mímica. A arte da pantomima originou-se na Grécia Antiga. Essa tradição atravessou os tempos e ainda hoje é uma forma de arte que estabelece a comunicação entre as pessoas. Às vezes é possível vermos nas ruas mímicos com máscaras ou rostos e corpos completamente maquiados, expressando-se muitas vezes com luvas, utilizando da linguagem não verbal, ou seja, dos gestos. No cinema, em seus primórdios, a arte da mímica também foi explorada por artistas como o inglês Charlie Chaplin. Já ouviram falar? Um
exemplo de seus personagens é o inesquecível Carlitos, protagonista de vários filmes. O que seria de nós se não houvesse a arte de representar? E assim encerramos nossa aula de hoje. E espero que eu tenha sido clara na exposição dos temas, como a rua como lugar de linguagem, a intervenção como criação, a improvisação, o teatro do oprimido, a língua do corpo. E aqui fica meu convite para o nosso próximo encontro. Até lá!